Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar mais alguns versículos, dessa vez no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 45, os versículos do 5 ao 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Para os irmãos que conhecem, a história de José, sabem que filho de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele começou a ter alguns sonhos avantajados e contou para os seus irmãos, e isso gerou uma certa inveja. Teve uma ocasião que Jacó, seu pai, mandou ele ir procurar os irmãos, e nesse momento os irmãos pensaram em matá-lo. Mas aí Rúben deu a ideia de jogarem ele num poço sem água, um poço vazio, e os irmãos acataram essa ideia. A intenção de Rubens era depois ir lá retirá-lo. Porém, estava passando alguns mercadores lá do Egito, levando as coisas para o Egito. Então, um deles teve a ideia de vender para o Egito. Ele disse, o que a gente vai ganhar se ele morrer aqui? Mas e também, mesmo porque ele é nosso sangue, E venderam para o Egito. Chegando em casa, eles mostraram a túnica de José para Jacó. E o que Jacó entendeu? Que ele tinha sido devorado por algum animal selvagem. Grande foi a tristeza de Jacó, entendendo, imaginando que seu filho havia morrido. Lá no Egito, o José ficou trabalhando com o chefe dos oficiais do exército, na casa de Potifar. E os irmãos sabem que ele passou por aquele processo de calúnia da mulher de Potifar, foi preso. Lá na cadeia, ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, um foi morto, o outro voltou para o trabalho, e ele chegou a falar para um daqueles prisioneiros para lembrar dele lá no palácio. Porém, passaram-se 2 anos até que o que não morreu, lembrou de José. Foi no contexto que o rei teve 2 sonhos numa noite e ninguém conseguia interpretar. E esse copeiro, ele lembrou que José interpretou o sonho lá do padeiro e dele na cadeia e deu tudo certinho. Aí ele comentou com o rei. Então o rei pediu para buscá-lo. E José foi ouvir os 2 sonhos, das vacas. E ele deu a interpretação para o rei. E o rei o colocou como governador do Egito. Enquanto em Canaã e em outros lugares a fome assolava. E os irmãos sabem que José, conforme a interpretação do sonho dele, ele agiu daquela maneira, armazenou muita coisa, e quando chegou o momento da fome, os povos dos entornos ali, do entorno do Egito, iam lá comprar alimento. E foi assim que os irmãos de José chegaram lá também para comprar alimento. José logo reconheceu que eram seus irmãos, eles não. Pode ser que
eles imaginavam que José estava morto, ou por José ser o governador de uma grande civilização, ele estava bem mais ajeitado, né? Os irmãos meio que continuaram com aspecto normal, devido às condições econômicas. E José fez aquela prática, né? Deu a entender que eles eram espiões, então se você não é espião, traga seu irmão aqui. Aí colocou alguns valores nos sacos. Depois que Benjamim chegou lá, colocou aquela caneca de prata, tal, que ele ia ter que ficar preso, escravo, como se tivesse roubado, tal. E chega um momento que José para com tudo isso e abre o jogo e fala que ele era José, o irmão deles que havia sido vendido. O que me chamou a atenção, o que chama a minha atenção ao ler essa história foi a consciência de José, porque ele poderia estar ali com um ar superior, porque ele sofreu todas aquelas privações de ser traído por alguém, por pessoas da sua própria confiança, seus irmãos, por ter perdido aquela convivência com seu pai, com seu irmão Benjamim, todos esses anos de sofrimentos. E ele poderia estar com um ar arrogante, mas não. Ele se emocionou de ter encontrado esses seus irmãos, mostra que ele tinha um coração bom. E surpreendente o que ele falou, né? A grandeza dele de enxergar o trabalhar de Deus. Porque se são outras pessoas nessa circunstância, são pessoas feridas, amargas, vingativas. Mas ele, conforme está aqui escrito em Gênesis 45, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque foi para a conservação da vida que tudo isso aconteceu. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Então José entendeu que as atitudes dos seus irmãos, naquela ocasião de o vendê-lo, foram atitudes influenciadas por Deus, para Deus garantir, manter a sucessão que posteriormente nasceria Jesus, o Salvador da humanidade. Foi para a proteção da sucessão que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Isso faz-nos pensar da maneira como Deus pode estar trabalhando na nossa vida. Porque tem momentos que a gente enfrenta muitos problemas, muitas adversidades. E se nós pensarmos em como Deus agiu na vida de José, o que José teve que submeter, isso nos dá força, nos dá esperança, nos dá paciência, perseverança, para entender que o que Deus faz agora a gente não entende agora, mas nós entenderemos depois, que é para a conservação da vida. Porque todas as coisas, Romanos, o apóstolo Paulo disse, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a mensagem é essa: tenha perseverança, tenha fé, tenha esperança. Alegrai-vos na situação que você está, não. Alegrai-vos na esperança, sede paciente, na tribulação, perseverai em oração. Lembre-se dessa passagem. Muitas vezes, o que a gente está passando não é culpa daquelas pessoas, e sim que elas foram influenciadas por Deus para nos provarem, para que cheguemos num patamar onde Deus quer que cheguemos, para que possamos adquirir experiências que Deus quer na nossa vida.
Essa é a mensagem. Tenha paciência. Espere em Deus. Fortifica-te na palavra do Senhor e em Cristo. Deus abençoe.